Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar mais um dia de atividades? Hoje, sexta-feira, chegando o finalzinho de semana, né? Então, precisamos caprichar hoje para que nós podemos descansar. Então, hoje, dia 4 de setembro, nossa sexta-feira, nós vamos iniciar nossas atividades. E para iniciarmos, temos lá, ó, nome do aluno, do professor, o ano e a data. Bom, hoje nós vamos começar, pessoal, com história e nós vamos falar um pouquinho sobre a independência do Brasil. Tá, vocês sabem que segunda-feira é feriado? Esqueceram? Então, por que segunda é feriado? Devido à independência do Brasil, tá? Por isso que não vai ter nem aula remota segunda-feira. Bom, mas o que é isso, Yael? Independência do Brasil. Então vamos relembrar um pouquinho lá do ano passado que eu já expliquei para vocês. Vocês se lembram, né, que os portugueses, interessados em novas terras e novas riquezas, saíam em viagem e descobriram uma terra, né, que eles deram o nome Brasil. Então, a partir de 1500, o Brasil começou a ser explorado pelos portugueses, certo? Bom, o rei de Portugal, como foi o primeiro que começou a explorar a terra brasileira, ele se achou no direito de ser dono do Brasil. Então, tudo que era produzido, encontrado aqui no Brasil, ia para Portugal, ia para a coroa portuguesa. Não ficava nada aqui no Brasil. Então, a primeira coisa que eles acharam aqui no Brasil foi o pau-brasil, a madeira, né? Aquela árvore que eu já falei com vocês. Então, primeiro foram os índios, né? Os índios cortavam essas árvores, colocavam em navios e essa árvore, né, essa madeira, era vendida em Portugal. Com quem ficava esse dinheiro? Com a coroa portuguesa, com os portugueses. Bom, depois, né, depois de muito tempo, a gente sabe que veio os negros trabalharem como escravos aqui no Brasil, né? E eles começaram o plantio de café. Então, os donos das fazendas, né, tinham vários negros e todo o café que era produzido aqui no Brasil, ele era vendido. Vendido aonde? Na Europa. E quem é que comercializava esse café? Os portugueses. Então, o dinheiro ficava com os portugueses. Veio junto também a cana-de-açúcar. E na época, essa cana-de-açúcar fazia o melado, né? Não existia o açúcar que a gente usa hoje, né? Existia o melado. Aonde que era vendido esse melado? Era vendido na Europa. E quem é que comercializava isso? Os portugueses. Então, o dinheiro ficava com os portugueses. E teve uma época que se achou muito ouro aqui no Brasil, principalmente aqui em Minas Gerais, na região de Ouro Preto. Aonde que ficava esse ouro, né? Ficava com os donos das minas? Uma parte sim, mas aí o governo português, né, a coroa portuguesa, inventou um imposto chamado um quinto. Então, uma parte desse ouro, uma grande parte, ia para Portugal, né, ficava com o rei de Portugal. Então, o povo aqui do Brasil, né, que morava aqui no Brasil, começou a ficar revoltado. Falou assim, afinal de contas, né, a gente trabalha tanto e não fica nada para o Brasil. O Brasil estava passando por dificuldades. E teve uma época em que a família real veio para o Brasil. Então, o rei de Portugal veio morar aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Veio ele, a sua esposa, né? E aí ele teve um filho chamado Dom Pedro. Uma certa altura da história do Brasil, a família real foi embora para Portugal, tá? E deixou o Dom Pedro tomando conta das coisas aqui no Brasil. Mas tudo que era produzido, tudo que era achado, ia para Portugal, né? Então os impostos, os encargos, era tudo do rei de Portugal. Bom, o povo já estava saturado com isso, porque não tinha uma educação boa, né? A saúde não era boa, não tinha as condições básicas aqui no Brasil. E o povo estava
em miséria, digamos assim. Então, o povo brasileiro se reuniu, né? Eles fizeram um tipo de um acordo com o Dom Pedro, e o Dom Pedro I, então, viu que a situação não estava legal para o lado dele, ele decide ficar aqui no Brasil, tá? E no dia 7 de setembro, ele declara a independência do Brasil. Então, a independência, o que seria? É quando o Brasil, tá? Fica livre de Portugal. Tudo aquilo que seria produzido aqui no Brasil ficaria aqui mesmo, tá? É isso que é a independência do Brasil. Depois eu vou colocar um vídeo explicando melhor sobre a independência, mas resumindo, é isso, tá? Então, na nossa aula de hoje, pessoal, da nossa sexta-feira, nós vamos discutir um pouquinho sobre a independência do Brasil. Então, a primeira atividade é esse texto aqui, ó, a independência do Brasil. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto, prestar bastante atenção nos detalhes que tem aí, ouvir, né, e ver o vídeo que eu vou mandar para vocês, para que vocês entendam melhor. Bom, feita a leitura, vocês vão fazer a primeira atividade aqui, que é essa cruzadinha, ok? Essa cruzadinha é sobre a independência. Então, tudo aquilo que vocês lerem no texto e no vídeo vai dar para responder aqui a nossa cruzadinha. Então, a primeira tá lá, ó, letra A. Muitos brasileiros lutavam pela independência do Brasil. Então, a letra A, nossa, já tá feita, ó. Ó, independência, já escrevi aqui, certo? Aí depois na letra B, Dom Pedro estava às margens do rio. Então, vocês vão lá no texto descobrir o nome do rio. E aí, vocês vão colocar para mim aqui na letra B, ó. Começa com I. Se tiver alguma dúvida que vocês não estão entendendo, que não consigo responder, pode entrar em contato comigo, que eu vou estar explicando. Então, essa é a nossa primeira atividade, ok? De história. Bom, agora nós vamos fazer a segunda atividade. A segunda atividade é dessa imagem que nós temos aqui, que é uma produção de texto. E já tem título. A nossa produção de texto é O Piquenique, certo? Então, como segunda-feira é feriado, vamos pensar aí que vocês vão fazer um piquenique. Lembrando que o ano passado, né, como vocês eram meus alunos, a gente fez 2 piqueniques. Nós fizemos um no campo aí, de Milagre, e fizemos um aqui na pracinha da Magnólia. Se vocês quiserem aproveitar e contar sobre esses 2 piqueniques, pode, tá? Então, temos lá, ó, o roteirinho. O que precisa ter na nossa história aí que vocês vão fazer? Como que era esse lugar? Né? Então, por exemplo, quem vai falar do campo? Ah, é um campo de futebol grande, né, no distrito de Milagre, onde as crianças podem brincar. Quem for falar aqui da pracinha? Ah, é uma praça que tem na cidade de Monte Santo, né? E aí vocês podem estar contando aí um pouquinho o que tem nessa praça. Depois tem lá, ó, com quem você vai e o que vão fazer. Então, com quem que vocês foram? Vocês foram com a turma do 5º ano, vamos dizer assim, com a professora Yael e com a estagiária Kathleen, porque na época a Kathleen ainda estava conosco, né? O que vocês vão fazer lá? Nós vamos brincar e fazer um piquenique, certo? Então, quem for escrever aqui da pracinha da Magnólia, ainda pode colocar. É uma praça que tem uma mini academia ao ar livre, onde nós brincamos, tem gangorra, tem balanço, tem um lugar fechado com areia onde deu para a gente jogar bola, tem bancos, à sombra que a gente pôde sentar e descansar, né? Aí vocês vão contando, né? O que vai levar para comer? Vocês lembram o que a gente levou para comer? Nós levamos guaraná, nós levamos biscoito e nós levamos pãozinho recheado com presunto e mussarela. Lembra disso? Então, já tô dando a dica. O que aconteceu lá? Aí vocês vão escrever. Ah, nós brincamos, nós pulamos corda, nós jogamos bola, tiramos foto, lanchamos, né? Lembra que depois a gente foi até para sorveteria? Se vocês ainda quiserem, ó, nós brincamos a tarde toda e terminamos tomando sorvete na sorveteria da Marla. Ainda pode colocar assim, tá?
O que houve quando voltaram para casa? Nós voltamos para a escola, então lembra que a gente chegou quase na hora do sinal, né? Todo mundo estava cansado, mas foi um dia bem divertido. Então deu o sinal e cada um foi para sua casa, né? Então se vocês quiserem contar essa história, né, que foi real, pode. E se vocês quiserem inventar um piquenique ou contar um outro piquenique que vocês já fizeram, também pode. A única coisa, pessoal, é o seguinte: a gente começa com o título, tá? Aqui vocês vão escrever o título da história. E já tem título. Qual é o título? O piquenique. Uma história, ela tem que ter começo, meio e fim. E divisão de parágrafos. Então, nós vamos ter aí um parágrafo para o começo da história, 2 ou 3 parágrafos para o meio da história e um parágrafo para o final da história. Então, vamos colocar aí, precisa pelo menos ter 4 parágrafos, certo? E pontuação. Lembrando que quando a gente começa a escrever, né, nos parágrafos tem que ter letra maiúscula. Se a gente vai colocar o nome, por exemplo, da cidade, tem que ter letra maiúscula. O nome da praça tem que ter letra maiúscula, do campo, tá? Então, assim, presta bastante atenção aí para poder estar escrevendo. Combinado assim? Então, essas são as nossas atividades, certo? Da nossa sexta-feira, dia 4 de setembro. Faça com bastante calma, com bastante capricho. E se tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Combinado assim? Beijos para vocês!